eu sou o Kaká, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Táticas. E no vídeo de hoje, rapaziada, uma análise aí não tão fiel de Botafogo, né? Corinthians 0, Botafogo 1, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E eu estou gravando esse vídeo bem depois da partida, né? No dia da partida eu estava trabalhando no Corpo de Bombeiros e eu trabalho 24 horas. E infelizmente, na hora ali que estava rolando o jogo, eu não consegui acompanhar, tá bom? E depois, eu sou assinante da Premiere, né? Para eu poder assistir o jogo, mas quando termina a partida, né? E logo depois você tem aquele pequeno curto espaço de tempo de você voltar a barrinha no tempo para poder assistir a partida. Perdi também esse tempo. E não fica gravado em algum lugar para você rever esse jogo, tá? Então, todas as vezes que eu faço as análises aqui com vocês, eu ponho meu computador exclusivamente para gravar a partida, enquanto que eu assisto na televisão, para depois vir aqui, né? Assim que eu acompanhei, eu venho aqui e faço as análises. As análises que eu vou fazer aqui é uma coerência do nosso trabalho aqui no YouTube, porque nós avisamos que contra times da Série A, né? O pouco que nós estávamos jogando não seria o suficiente, tá bom? Vamos ver junto aí também os melhores momentos, tá? E vamos falar também sobre todas as polêmicas, porque o Corinthians perde um jogo, a cabeça do Antônio tá prêmio, estão falando aí de Davidson no Corinthians, a gente vai falar também sobre essas possibilidades, qual a minha opinião sobre o assunto, tá bom? Vou falar também aqui sobre as substituições, né? Que ao meu ver foram erradas em questões da gente tentar entender, né? Tipo assim, o lateral e o ponta, né? A gente precisa entender como que funciona o lateral e o ponta no Corinthians. Já que a gente joga com 4-3-3, na ala esquerda, por exemplo, você tem o Hugo e o Wesley. São dois jogadores ali, né? Que casam bem o estilo, né? O Hugo é um jogador que fecha um pouquinho mais, joga mais defensivamente. O Wesley faz amplitude pelo lado esquerdo. Já do lado direito, nós temos o Mateuzinho que sobe um pouquinho mais e o Coronado cai para dentro. Se a gente inverter essa situação, não vai rodar, infelizmente, a equipe, tá? Bom, antes da gente começar, eu vou dar como se fosse tipo um resumo do que falaram para mim de como foi o jogo. Foi um jogo onde nós erramos muito e a falta técnica, né, de Yuri Alberto, Romero, entre outros jogadores, pesou um pouquinho, porque teve algumas decisões, alguns lances que a gente poderia, né, ter finalizado melhor, a gente acabou não conseguindo finalizar, tá? E o Botafogo, em um único lance ali, numa jogada que a gente vai falar tudo sobre ela, acabou fazendo 1-0, tá? Então, assim, nós jogamos uma partida muito distante do Botafogo. Olha, muito distante, eu acredito que não. Eu não vi a partida, mas todo mundo que viu falou que falta um pouco do técnico ali, né? Algumas pessoas estão divididas entre o Antônio tá fazendo o possível, mas não tem elenco, e outras pessoas acreditando na qualidade do Wesley, do Bidon, Ranielli, Garro, Coronado, entre outros, que a gente teria condições de performar melhor, e eu sou da segunda opinião. Eu acho, na minha opinião, que o Corinthians poderia jogar muito mais. Mas aí a gente vai, né, ver só se o tempo vai dar razão para o que eu tô falando aqui, beleza? Então bora conferir. Bom, rapaziada, o Corinthians entrou com Carlos Miguel, Hugo, Kaká, Félix Torres e Mateuzinho, Breno Bidon, Raniel e Garro, e o trio da frente, Wesley, Roberto e Coronado. Lembrando que o Coronado é o jogador, né, que no início com a posse de bola, ele tá pelo lado direito, quando começa a transitar do primeiro pro segundo, ele já cai um pouquinho para dentro, o Mateuzinho já assume a ponta aqui, né? Então, o Coronado vai entrar pro meio, a gente vai fazer um losango entre Coronado, Gal, Raniel e Bidon, e o Yuri Alberto movimentando ali na frente com os passes de Garro, né? E tudo mais, certo? Então, dupla de zaga, eu acho que a gente encontrou dupla de zaga não é ruim, na minha opinião, o Kaká e Félix Torres são bons jogadores e dá pra gente jogar com linha alta, vou mostrar, e justamente a gente tomou um gol por conta da linha alta, tá? Vou explicar tudo porque a gente tomou gol, mas enfim. Botafogo entrou no 4-2-3-1, né, com o Tietê de falso ponto aqui pela esquerda, né, tá? Mas tinha uma lesão, acho que do Jefinho, se eu não me engano, e nosso do Fagner, tá? Números da partida, tá, galera? Números da partida.
Expectativas de gol, né? 1.10 aqui, 1.1 do Botafogo, enquanto a gente foi 0.77, justamente porque a gente finalizou muito mal, né? Grandes chances, 2 do Botafogo, tá? Finalizações 16, finalizações 9 do Botafogo. Veja que a gente finalizou mais, porém não com tanta precisão assim. E uma coisa aqui que talvez falta um pouco nesse time do Corinthians. 7 faltas contra 16. Corinthians faz pouca falta. E eu acho que isso tem a ver mais com o meio de campo do Corinthians, que tem Bidon, jogadores com mais qualidade. Só tem o Ranieri que chega ali batendo, né? Os outros tentam roubar a bola ali, não são tão jogadores tão físicos assim. E eu acho também que no gol que nós tomamos poderia sim ter acontecido aqui uma falta para parar o lance ali, e a gente acabou não fazendo. Então, eu acho que precisa aumentar esse número de falta pensando nas faltas táticas, da gente chegar e fazer faltas pontuais ali pra gente se reorganizar defensivamente, tá bom? Bora lá, rapaziada, vamos acompanhando aqui os melhores momentos, enquanto a gente vai, se a gente vê algumas coisas pontuais, né? A gente consegue aqui, né, falar alguma coisinha aqui. Nesse cruzamento aqui é aquela nova, né? Aquela nova máxima do Ranielli, né? O Corinthians, né, a linha baixa, aí o Ranielli, ao invés de jogar entre as linhas, que não tem necessidade, né? Você vê que esse cara aqui, por exemplo, ele infiltra, né? E acaba subindo, e você vê que nós temos aqui também um time que tem um Ranielli por aqui, né? E esse aqui tá aparecendo, se bem que tá, né? O Garro tá aqui, esse aqui é o Bidon, né, galera? Esse aqui é o Bidon, tá? Então, Bidon e Ranielli descem a linha. O Ranielli sempre, né, acaba fazendo essa cobertura aqui nos zagueiros, né? Ele sempre acaba fazendo essa cobertura nos zagueiros aqui. Sendo que, na minha opinião, teria que ser o volante que joga do lado esquerdo dele, o meia, né? Que aí seria o Bidon, só que eles estão invertidos aqui. Aí o Bidon fez o papel de primeiro, né? Então, eu gosto que quem faça a cobertura desse lateral aqui seja o zagueiro mais próximo dele, tá? Justamente porque quando nós fazemos isso, esse cara vem pra cá, o lateral estaria no lugar do Félix. Nós teríamos a linha de 4 bem pré-definida e sobraria os dois volantes para justamente marcar essas infiltrações, tá? Não gosto desse estilo de cobertura do volante, porque abre esse espaço gigantesco entre as linhas defensivas, tá bom? Então é uma coisa que eu sou contra aí no trabalho do Antônio. Eu venho falando, né, o problema disso. Mas, né, essa aqui foi a grande chance, uma das grandes chances, né, essa e o outro gol que o Botafogo acabou perdendo. Bom, ataque do Corinthians, a gente vai ver nos melhores momentos que a gente teve um volume um pouco maior, né, galera? De quantidade de chances, né? Só que, porém, essas aí igual ao do Coronado, né? Essa cabeçada do Hugo também poderia ser um pouco mais interessante, né? Essa bola, por exemplo, né? É uma bola que a gente aperta a saída do Botafogo, né? Tem esse combate no meio de campo e eu quero que vocês gravam isso daqui, né? Linha alta, combate no meio de campo, tá? Não dá para você jogar com linha alta e você não ter combate no meio de campo, tá, galera? Por quê? Porque aí vão ter lançamentos, bolas enfiadas na linha alta, beleza? Então, é primordial ter o meio de campo aqui para isso, beleza? E aí o Corinthians faz o combate, né? Recupera a bola ali com o Ranielli, a bola é largada aqui no Garro e o Garro arrisca essa bola um pouco de longe, né? Se ele pega bem na bola e faz o gol, mas eu acredito que não precisava chutar dali. É um lance muito difícil de fazer gol dali. Eu acho que poderia trocar mais passes, valorizar a posse da bola. Bom, aqui um bom contra-ataque, né? Aos 35 minutos. Houve uma bola roubada ali da defesa, contra-ataque nosso, 3 contra 3, né? O Wesley carrega a bola. O Wesley carrega a bola. Aqui, né? Vai ter a infiltração do Ranielli. E é uma coisa assim que eu acho bem engraçado no jogo do Corinthians, né? Porque o Ranielli, ele é primeiro volante. E ele é um dos jogadores de meio campo que quando tem contra-ataque, ele tá sempre aqui, né? Você não vê, por exemplo, o Benobidon e o Garro fazendo esse tipo de infiltração. Por quê? Porque não é característica dos dois, eu já expliquei, né? Para jogar com Breno, Garro e Ranielli, o Breno, tanto o Breno como quanto o Garro são o mesmo jogador, tá? Eles são bem próximos, jogam muito próximos ali.
Obviamente que o Breno tem um pouquinho mais de característica defensiva, o Garro um pouquinho mais ofensiva, mas raramente você vê o Garro pisando dentro da área, tá, galera? E esse é um dos problemas do Corinthians que eu venho alertando em todos os vídeos, tá? A gente precisa realmente mudar esse sistema. Eu acho que nós teríamos um time muito mais equilibrado, jogando com Ranieri, Fausto e mais um. E aí o Ranieri saindo, tendo Fausto também com imposição física, 2 jogadores para combater no meio ali, e aí a gente joga com um dos armadores, ou, né, o Bidon ou o Garro. O Antônio de Oliveira recebeu uma pergunta, né, na pós-coletiva, eu assisti isso, eu posso confirmar com vocês, e aí o repórter falou que comentou sobre a falta de intensidade do Corinthians por contar com jogadores mais técnicos dentro do elenco. Aí eu te pergunto, se você tem jogadores técnicos, você tem que jogar na posse de bola ou um jogo mais vertical? Entende? Então assim, por isso que eu falo, a forma como ele escala os jogadores e a forma como nós jogamos não condiz com as características dos jogadores. E é por isso que nós não estamos performando e é por isso também que eu sou da opinião de que dá para tirar mais desse elenco e o Antônio infelizmente não tá conseguindo, tá bom? Deu tapa aqui no Ranielli, o Ranielli tentou finalizar, né? E acabou sendo travado, né? Foi uma boa bola, eu acho que aqui o Wesley, na minha opinião, poderia ter usado a participação da infiltração do Ranieri, ter cortado pra dentro e ter assumido a responsa ali, batendo o gol chapado e tal. Acho que seria um melhor lance ali, tá bom? Bom, aqui um lance do Botafogo. O Botafogo cruzou, né? Depois de uma jogada de escanteio. Bem tranquilo. O Carlos Miguel também não comprometeu, né? Pelo que o pessoal falou. Bom, e aqui a jogada do gol, né? Do Botafogo, tá? A jogada do gol do Botafogo, galera, eu vou iniciar ela de uma outra maneira. Como nós não temos as imagens, eu consegui pegar ela desde o comecinho e a gente vai conversar sobre ela. Então vou mudar só de tela aqui rapidinho. Então tá. A jogada de gol, galera, inicia-se, tá? Inicia-se por uma saída de bola nossa. Nós perdemos a bola lá no final e aí não num contra-ataque, né, que nós estávamos com a defesa postada, a gente acabou não conseguindo, tá? Então como vocês podem ver, ó, o Botafogo marca a saída de bola com 2 jogadores e 2 jogadores tiram na linha de passe. Por quê? Né? E tem esse encaixe individual desse cara aqui fazendo no primeiro volante. Então, ou seja, tem encaixes individuais, porém esses encaixes individuais começam a partir da onde o Carlos Miguel vai jogar a bola. Já que a bola foi jogada por aqui, né? A bola foi jogada por aqui. E aí nós temos, por exemplo, né, esse cara, né? Esse cara aqui, por exemplo, ele nem precisa tanto tirar esse passe aqui, né? Mas esse cara, né, vai fechar um pouquinho mais, esse cara vai fechar aqui, esse cara vai fechar aqui. Se a gente for sair por esse lado, já não tem por onde ir. E aí, lembra que eu falei para vocês o que acontece? Eles forçam essa jogada pelo lateral e aí do lateral pro ponta não existe desenvolvimento de jogada, né? Tá? Então, é um jogo que o Corinthians está fazendo sempre. A saída de bola tá muito mal. A gente não consegue sair jogando contra nenhum time. O América Mineiro pressionou essa saída de bola. E todo mundo sabe que a gente sai nesse 4-3-3 básico. E a gente não consegue sair contra ninguém. Absolutamente ninguém. E por que, na minha opinião, esse 4-3-3 não tá funcionando? Porque eu acho que esses jogadores deveriam estar um pouquinho mais abertos aqui. Porque nós teríamos mais campo de visão para jogar, tá? Esse jogador aqui também poderia estar um pouquinho mais atrás, tá? E eu desceria 2 caras, desceria aqui Ranielli e desceria também o Bidon para sair jogando, tá bom? Então assim, eu acho que o posicionamento tá sendo muito fácil, né? Da gente acabar quebrando as linhas de passe e não tem muito o que fazer, né? Então eu vou dar pra gente iniciar aqui. Vai curtir o Sport TV. Iniciamos. Olha lá, ó, passe no lateral, esse cara já domina, virando. Aí eu te pergunto, cadê o volante daqui? Cadê o primeiro volante? A função do primeiro volante, galera, que é o Ranielli, é ele pegar essa bola aqui e distribuir pros 2 meias, né? Eu sei que tem aqui a descida do Garro, né, pra poder pegar essa bola, mas você não concorda comigo? Saiu o Ranielli, desceu o Garro, se a gente transitar, quem tem lá na frente? Não tem mais ninguém, tá? Então, assim, eu acho que o primeiro volante aqui, ele precisa fazer esse movimento. Ou a gente inverte, faz igual, por exemplo, o Ancelotti faz no Real Madrid. Para sair jogando tem o Cross. Para defender, você tem o Camavinga. Ele fazia isso também com o Pirlo e Gattuso. Então desce o jogador mais técnico para realmente pegar essa bola, jogar de costas e distribuir um passe melhor. Tá bom? Com isso você tem mais saída de bola. Beleza? E não só também no Milan, mas fazer isso também
na Itália, né? Não o Ancelotti, mas fazia essa inversão aí, né? Nós tínhamos esse jogador no elenco que se chamava Cantilho, né? Mas infelizmente ninguém soube usar o Cantilho também, tá? Então vamos lá. Na sequência, nós vamos rifar a bola, né? Jogamos ela aqui completamente na lateral. E aí é uma coisa também que na minha opinião, nós não temos uma jogada definida para rifar essa bola, né? Então vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que a gente rifa essa bola aqui no nosso centroavante, no nosso camisa 9. Aí o ponta, né? O ponta se aproximaria por aqui, certo? Um dos meias que ficaria aqui se aproximaria mais da jogada. Aí nós teríamos dois caras para brigar nesse primeiro rebote. E de repente uma infiltração do Wesley, né? O Wesley jogando aqui e recebendo um passe, entendeu? Então assim, você vê que é um time mal treinado, na minha opinião, tá? Aí nós perdemos a bola, né? A gente até consegue brigar pela bola. O Ranieri toca troca ali pro Alberto, toque errado, tá? E a gente tem aqui a sequência, né, de quando é tocado errado. Então o Botafogo pega na bola. O nosso primeiro volante, que era para dar o combate, né? Se não me engano, acho que esse aqui talvez não seja o Ranieri, seja o Romero, né? Tá no segundo tempo que ele trocou o Romero e passou pelo lado esquerdo, ele não tirou o Wesley e acabou colocando o Coronado, tá? Mas se não for também, só pra gente exemplificar. Eu acho que foi o Ranieri que saiu dali, né? É ele mesmo, ó, porque aqui tá o Bidon e o Garro, ainda era o Ranieri por aqui e aqui tá o Wesley, tá? Então, assim, se o Ranieri subiu, no contra-ataque a gente perdeu o nosso primeiro volante, certo? E aí, como que a gente vai dar combate aqui, né? O Coronado, né, desceu um pouquinho mais pra direita, tá jogando de central aqui junto com o Bidon, e fica aqui o Garro, ó, e esse cara tem uma liberdade absurda, né? Ele pega a bola nesse setor, vem caminhando aqui, não tem ninguém para dar esse combate, tá? Então o correto aqui era realmente, né, o Coronado subir aqui e matar, fazendo uma falta tática. Ou o Garro vir e já fazer uma falta tática. Ou o próprio Yuri Alberto vir fazer uma falta tática, tá? Mas na minha opinião, a falta de estrutura de saída de bola, liberando o nosso primeiro volante, perdeu o combate aqui. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Se fosse o Raniel, esse cara aqui, daria uma porrada nesse cara aqui ou evitaria? Sim, tá? Outra coisa, se nós tivéssemos o Fagner, nós não tomaríamos esse gol. Por quê? O Fagner, né, é um jogador, você vê que, por exemplo, o Mateuzinho, ele não está com o corpo preparado para marcar esse cidadão aqui. Porque essa bola vai ser esticada lá, alongada lá, e percebam que o Júnior Santos já tentou uma investida, né? E essa investida acaba dando certo. O Júnior Santos dá essa investida, ultrapassa a linha, porém esse cara aqui dá o tapa do outro lado. Por isso que é importante nós termos jogadores abertos para dar essa amplitude, tá? E se você reparar no jogo do Botafogo, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Que esse é o maior defeito do Corinthians. O Corinthians não conseguiu construir isso até agora. Esse 3-2-5, galera, tá sendo usado pelo Guardiola, né? Por muitas outras equipes aí. E eu falo que o Corinthians tem característica para jogar dessa maneira, né? Só que o Corinthians acaba não conseguindo porque não tem jogadores para preencher essa última linha. Então, um dos vídeos que eu falo muito, presta atenção, nós temos 1, 2, 3, 4 jogadores do Corinthians contra 1, 2, 3, 4 jogadores do Botafogo. Entendeu? A importância de você preencher a última linha é porque dá espaço para você jogar no meio de campo. Beleza? Então por isso que é importante preencher essa última linha, tá? Então, o Mateuzinho não tá preparado para tomar, né, essa bola longa. Você vê que ele não tá preparado. Aqui já era para ele estar virado para lá, marcando esses dois jogadores, tá? Aqui, na verdade, não era pro Coronado estar aqui, era pro Coronado sim descer e marcar esse ponto aqui, né, para não tomar esse passe. Porém o Ranieri estava saindo dali, né? Voltou lentamente aqui, também não dava tempo para ele voltar aqui, né? E acabou que a gente tomou, né, ó. Você vê, ele desce aqui, afunda, deu tempo do Garro vir, ó. O Garro não mata só depois que ele vem, faltou um pouco de intensidade. O Mateuzinho, né? Eu falei que foi o primeiro, mas não foi, foi o segundo, perdão. Aí o segundo domina a bola, galera. Quando ele domina, ó, o Mateuzinho vira agora o corpo, tá? Ele vira agora o corpo, mas agora já é tarde, tá? Você vê que o jogador do Botafogo já tá em movimento. Ele já deveria estar em movimento para pegar essa bola
no ponto futuro, né? O Fagner faz isso muito bem. Dificilmente você vê alguém tomando o Fagner tomando um gol nas costas dele, né? E aí, ó, você vê, ó, ele corre, começa a correr agora. E aí o Júnior Santos já tinha, né, rompido a linha de impedimento, tava à frente, leva vantagem na jogada, porque ele tá à frente do Hugo, né? À frente da linha. Não tem culpa aqui, tá? Na minha opinião, esses 3 homens. Acho que o mais culpado foi a falta de combate no meio de campo e a falta de atenção do Mateuzinho de não acreditar nesse passe, tá bom? Bora voltar aí pros melhores momentos. E aí, gol dos caras, né? Não tem muito o que fazer, não. O Carlos Miguel também não teve culpa, né? Ó, o Carlos vem. Ele até vai bem ali, cara. A bola foi bem no cantinho. Talvez um pouquinho mais adiantado, né? Ele poderia ter chegado um pouquinho mais junto dessa bola. Acho que ele vai ver a medida, mas eu acho que pra gente jogar com essa linha muito acima, eu acho que ele teria que estar um pouquinho mais à frente. Ele ajudaria bastante. Esse é um lance assim que ele tem zero culpa, tá, galera? Zero culpa. Você vê que na hora da jogada ele tá bem atrás, assim, né? Acho que se ele tivesse um pouquinho à frente, ele talvez pegaria. 1x0 Botafogo. E aí nós tivemos, né, 2 vezes o Botafogo chegando, né, naquela cabeçada perigosa e agora no gol. E aí agora a gente vai ver um Corinthians desperdiçando algumas chances, né? Olha o que eu falo pra vocês do defeito do Corinthians, né? Tem quantos jogadores preenchendo a última linha? Apenas 2, tá? Então é difícil fazer gol dessa forma. Bidon tentou bater, pegou mal na bola. Aí teve um lance do Romero, né, também, né, galera? Acho que não vai mostrar nos melhores momentos, mas ele chuta uma bola bem ruim, assim, não vai nem na linha de fundo, acho que vai pra lateral, né? Aqui o Raniel já bate direto de 3 dedos, né? Uma bola dividida. Aqui, né, o Garro ele tem esse poder aí, né, galera, de jogar, né, de dar esse tapa vertical aqui, né? Só que, lembra que eu falei pra vocês? Um jogador do Botafogo, 2 jogadores do Botafogo, 3, 4 jogadores do Botafogo contra um único jogador do Corinthians. Por quê? Porque nós não temos no elenco características de jogadores que preenchem a última linha. Qual que era o último que nós tínhamos no meio de campo? Paulinho. E mandaram o Paulinho embora. Eu não mandaria o Paulinho embora jamais. 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 E não é nem questões técnicas, não. Era questão tática também. Paulinho é um dos únicos jogadores que a gente tem no elenco que rompe e vai lá pra dentro, tá? A gente vai ter que pensar muito bem nas próximas contratações aí. E aí o Yuri domina mal como sempre, né? E acaba finalizando até que bem. O goleiro do Botafogo acho que rela um pouquinho na bola, acaba indo na trave ali, né? E aí na sequência nós temos uma jogadinha de fundo do Mosquitão, que cruza e aí de cabeça o Fausto Vera cabeceia bem na mão do goleiro. Aqui sim poderia, na minha opinião, ter sido um gol, né? Porque se o Fausto cabeceia no cantinho, a gente poderia ter sido gol, tá? Foi uma bela jogada, foi para linha de fundo, cruzou, testou, né? Agora, ó, como é diferente, né, ó. E aí o Corinthians tem essa postura quando? Quando infelizmente tá acabando o jogo, né? Você vê como sobra espaço no meio para jogar, né? Quando você preenche a última linha, né? E aí Rodrigo Garro lança essa bola dentro da área? Não, tocou aqui. De primeiro o Hugo deu no Fausto, o Fausto deu e passou do lado essa bola. Eu acho que o Fausto, cara, na minha opinião, é o que eu falei, eu entraria com o Fausto de primeiro e o Ranieri de segundo ali, tá? Eu acho que dentro de casa nós teríamos que jogar com a postura que nós jogamos contra o Fluminense, tá? De pressionar a saída de bola, jogando lá em cima, fazendo falta, tá? Acho que dentro de casa a gente precisa ter a nossa identidade, né? Bom, rapaziada, agora eu vou falar sobre 2 assuntos. O primeiro é o Daverson, certo? Fim da análise aí, não tem muito o que falar, já falei pra vocês, peço até perdão pra vocês, né? Não consegui trazer o jogo aqui pra vocês pra gente realmente ver o que tava faltando, tá? Então ficou uma análise assim muito rasa. Mas em próxima partida aí, vamos ver se a gente consegue fazer bonitinho, tá? Sobre o Daverson, né, galera? Algumas pessoas que têm influência dentro do Corinthians, né? Se não me engano, acho que foi aquele Benjamin Bach lá, né? Que é corintiano e tal, enfim. Ele disse que o Davidson está 90% acertado com o Corinthians. Um jogador que é muito identificado com a torcida do Palmeiras, tá? Que teve cartaz escritos Chupa Gambá e tudo mais em clássicos, tá? E pra mim o principal eu considero o Davidson como uma vergonha pro futebol, tá? O Davidson protagonizou o lance mais ridículo que
que eu já vi no futebol mundial. Que foi esse daqui. Rapaziada, não tem nada mais ridículo do que esse lance aqui do Daverson simulando um soco do juiz. Não tem nada mais bizarro que isso, cara. Isso aqui pra mim é inesquecível. E é o tipo de pessoa que ele é. Então, pra que trazer um tipo de ser humano desse pra dentro do Corinthians, tá? E aí, vendo esse tipo de comportamento, você vê mais ou menos o tipo de comportamento explosivo também do Antônio, né? Eu acho que na função de treinador, nós devemos ser o máximo assim respeitoso com todo mundo, né? Se você é o treinador, tá sendo explosivo ali na frente de todo mundo, que exemplo você tá dando, né? Então, nós contratamos um treinador que não tá 100% formado para ser treinador ainda. Ele tem alguns defeitos, né, de gestão, comportamento, táticos, como eu mostro aqui. Então, por isso que eu sou da opinião em que nós já temos que ver sim um próximo treinador, porque eu não vejo evolução no trabalho dele. Aliás, eu vejo a evolução, mas é uma evolução muito lenta. E a gente não tá aqui disputando o campeonato australiano, coreano. A gente tá disputando o Brasileirão, onde perdeu 3 jogos, tá caindo, né? Basicamente é isso, tá? E aí, vou mostrar pra vocês a tabela. Olha a tabela, estamos em 17º, tá? Com um jogo a mais do que todo mundo. Ou seja, se o Atlético Goianiense ganhar da gente lá, que é o nosso próximo confronto, a gente vai se afundar ainda mais. O Atlético Goianiense vai para 9 pontos. O Vitória está com 6 jogos também, porém está com 1 ponto apenas. E o Cuiabá, eu acho que esse ano não escapa não, hein? Tá com 0, tá? Mas percebam que o Criciúma tá com 4 pontos, tem 5. E vários times com 5 aqui também, ó. Nós estamos com 7 jogos, tá bom? 7, tá? Olha aí, o seu Rogério Ceni com o Bahia, né? Invicto no campeonato? Não, uma derrota. As últimas 6 que foi empate, vitória, vitória, vitória e empate, né? São Paulo também vem muito bem com o Zubeldia aí, né? Tá indo muito bem. Show de bola, hein? E o Flamengo líder com 14 pontos, porém, tem um time aqui que é o Internacional, que está com 5 pontos e pode fechar a liderança com 16 pontos, tá? Os nossos dois próximos jogos pode definir, na minha opinião, o futuro de Antônio de Oliveira. Se o Antônio de Oliveira empatar contra o Atlético Goianiense e perder contra o São Paulo, eu acho que ele já vai cair. Eu não tenho... o pessoal não vai segurar. Eu acho que não vai segurar não, tá bom? Porque o Atlético Goianiense, em tese, é um time de segunda divisão, né? Arrumadinho, sabe jogar, vai jogar em casa, vai ser um jogo difícil pra gente na atual situação que nós estamos. Tem uma certa pressão sobre o elenco. Então aqui, o empate aqui, eu acho que é bem provável. E aí, meu amigo, se perder em casa pro São Paulo, esquece. Esquece, galera. Eu acho que esse jogo contra o São Paulo, ou a gente vai definir se a gente vai ficar um tempo a mais com o Antônio, ou se o Antônio vai cair. Beleza? Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido aí essa análise rasa, né? Nós estamos junto demais. Fechou? Vai Corinthians, um beijão e fui.